Porque Deus é sempre mistério. Sempre é um passo a mais e além de tudo que eu consigo dizer sobre Ele. Deus escapa. Deus é indomesticável. Deus é indefinível. Deus está naquele silêncio diante do absurdo. Porque talvez Deus seja o absurdo. Por mais absurdo que pareça, eu garanto que existe uma diferença enorme entre passar pelas fases da vida reclamando, chorando, se entregando ao desânimo, a ponto de desistir, pensando em parar de lutar, e passar pela mesma prova, agradecendo, dando graças a Deus. O mesmo sol que está sobre a minha casa é o mesmo sol que está sobre a sua casa. Deus derrama o mesmo dia para todos os homens. Todos os homens recebem a mesma oportunidade todos os dias. O mesmo ar, 24 horas. E o que você tem feito? Ninguém vai sorrir o tempo todo e ninguém vai chorar o tempo todo. O que ele está dizendo? O deserto nunca será lugar de moradia. Você tem que atravessar. Pode ser longo, cheio de obstáculos, mas você tem que ter uma força necessária para caminhar. As lutas que você está passando agora, elas vão passar. E você que não tem luta alguma, vai chegar. Há o tempo de sorrir e há o tempo de chorar. Só que se você não souber suportar, tudo vai parecer maior do que é de verdade. Se você não souber suportar, tudo vai ter um tamanho maior do que é de verdade. E não é errado chorar, errado é desistir. Tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. E muitas vezes os pensamentos que a gente tem sabotam a fé que a gente carrega. A gente está vivendo um momento em que tantas pessoas têm sido atacadas na sua mente, mesmo tendo bases muito bem firmadas na sua fé. E tem muita gente parando na jornada de fé, ou tendo uma jornada inconstante, não por conta da quantidade de fé que tem, mas por conta da qualidade dos pensamentos que carrega. Se eu tenho uma fé bem firmada, mas a minha mente não é funcional, eu posso ter uma jornada inconstante e estar achando que é falta de fé. Se eu tenho uma fé muito bem firmada, mas algumas partes da minha mentalidade não foram redimidas, eu posso viver uma jornada inconstante e achar que isso tem a ver com o que eu creio. A nossa mentalidade muitas vezes rouba de nós aquilo que a fé quer acrescentar, e é por isso que é tão importante termos uma fé fundamentada, mas também uma mentalidade redimida. E é interessante porque se o nosso coração não estiver alinhado, se o nosso coração não estiver redimido, sem perceber, a gente pode se perder. As nossas motivações podem se perder, por mais que as nossas ações sejam boas. Se as nossas motivações estiverem erradas, irmão, guarda isso: fazer a coisa certa do jeito errado se torna a coisa errada. Às vezes, Deus permite as lutas, a dor, o sofrimento, para que você experimente a promessa de Deus se cumprir na tua casa. Para que você conheça Deus, é necessário as adversidades. Como conhecer o Deus que exalta se você não for humilhado? Como conhecer o Deus que levanta se você não cair? Como conhecer o Deus que cura se você não ficar doente? Como conhecer o Deus que abre a porta se a porta não fechar? Como conhecer o Deus que restaura se você não precisar de renovo? Como conhecer o Deus do impossível se não tiver nada impossível? Como conhecer o Deus de milagre se você não tiver algo que está sendo desenganado pela medicina? Os problemas fazem parte do processo para que o milagre de Deus se manifeste na sua vida. Já parou para pensar que hoje você está vivendo coisas que ontem você não acreditava ser possível? Quem disse que seria fácil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele deu uma promessa para nós: pode ser leve, porque eu vou trocar de fardo com você.
Eu já troquei de lugar com você na cruz, então aquilo que você merecia receber, eu já recebi. E aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei para vocês. Mas isso não significa que vai ser fácil, irmão. Se a gente perder tudo, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Porque a fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém que não tem nada aos olhos dos homens viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Eu não me movo mais por aquilo que eu vejo, mas eu me movo por aquilo que eu creio. Se você se agarrar à fé que Deus depositou em você, nada vai ser impossível para você. Quem sabe não seja a hora de você crer no Deus que te respondeu hoje, quando ontem era impossível, e acreditar que amanhã Ele será presente na sua história e vai responder a sua oração. Uma palavra libera um destino. Uma palavra ressuscita mortos. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. A razão número 1 pela qual as pessoas não conseguem o que querem é não saberem o que querem. Se você parar para pensar na nossa vida, nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora. E nas nossas mãos não tinha valor, mas quando vai embora a gente percebe o valor que tinha, mas que nunca falamos quando nas nossas mãos estavam. Nós não olhamos com um olhar sensível para aquilo que temos, para o que somos. Nós precisamos de dor, nós precisamos de perda para verbalizar coisas que os nossos sentimentos ocultam, às vezes até mesmo de nós. Por que você murmurava ao invés de você declarar aquilo que você desejava ver? A fé não é a gente constatar o que está acontecendo, é a gente declarar o que vai acontecer. Então, ao invés da gente ficar murmurando, entenda isso em nome de Jesus, começa a declarar por fé as realidades ao teu redor e elas vão ser transformadas. Aquilo que poderia ser um ponto de tensão na minha casa se tornou um pilar de sustentação na minha casa. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que me cerca, mas como eu enxergo aquilo que me cerca. E é por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a entender, cara, a razão pela qual a gente não vive muitas coisas é que a gente não sabe para onde a gente quer ir. Às vezes você já está num lugar onde um dia você sonhou que esse lugar traria para você plenitude. Aí agora você já está ansioso com um novo futuro. Aí quando o futuro chega, você já está ansioso com um novo futuro. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto na minha geração? Quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, ele está encontrando a gente ausente. Porque a gente já está sonhando com um novo futuro desejado. É dolorido falar isso, mas já parou para pensar que tem gente que só vai entender a preciosidade da vida quando a de alguém de muito perto for ceifada? Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um velório, mas vá a um velório, é pedagógico. Você sai do velório muito mais amoroso, você sai do velório muito mais sensível, muito mais grato. Você agradece o ar que expira quando descobre que a pessoa que está no caixão faltou o ar para viver. Você valoriza o coração que bate no peito. Você valoriza a esposa que você tem. E às vezes só se valoriza quando perde. Você verbaliza, às vezes, palavras fora de hora. Vá a um velório onde alguém que perdeu o pai e que nunca disse que o amava, para você ver a dor que é. Ele abraça o caixão, ele grita: eu te amo! Mas essa palavra não surte mais nenhum efeito, porque quem precisava ouvir não ouve mais. Porque tem coisas que só valem enquanto há tempo, fora de tempo não vale mais. Que às vezes dentro dos problemas estão as promessas. Dentro das adversidades estão os propósitos. Dentro das dificuldades estão as promessas. Eu não consigo enxergar porque os meus olhos estão focados no momento. E o momento é de dificuldade. O momento é de luta.
E quando eu olho para aquilo que eu vivo, eu não creio naquilo que Deus prometeu. Só que na verdade o momento que eu estou vivendo, Ele está preparando a promessa se cumprir sobre a minha vida. Eu estou dizendo que dentro dos problemas estão os propósitos. Deus permite as dificuldades para que as promessas dele se cumpram sobre a nossa casa. Como é que eu vou conhecer o Deus que me exalta se eu não for humilhado? Como é que eu vou conhecer o Deus que abre a porta se não tiver porta fechada? Como é que eu vou conhecer o Deus que cura se eu não ficar doente? Como é que eu vou conhecer o Deus que levanta se eu não cair no chão? Como é que eu vou precisar de um milagre se não tiver algo impossível? Eu estou dizendo que esse problema faz parte do processo para que aquilo que Ele prometeu se cumpra sobre a tua casa. Só que você precisa mudar a ótica de como você enxerga as coisas. Deus não permite o problema porque Ele quer o teu mal. Deus não permite o sofrimento porque Ele quer o teu mal. Na verdade, Deus permite o problema para que você cresça. Até porque ninguém amadurece sorrindo. Eu disse que ninguém amadurece sorrindo. Os problemas geram maturidade espiritual para você. Você não cresce em dias de festa. São as adversidades que te ensinam, que te projetam, que geram crescimento para a tua vida espiritual. Toda vez que Deus fala que Ele vai te exaltar, você vai ser humilhado. Toda vez que Ele fala que a porta vai se abrir, se prepare porque portas vão fechar. Toda vez que Deus fala para você que você vai crescer, se prepare para ficar pequenininho. Se Deus disse para você que você vai ter um grande ministério, que você vai viajar muito, que você vai ter muito dinheiro, que você vai ter um grande casamento, que você vai ser muito feliz, se prepare para passar no deserto. Se prepare para passar no vale. Se prepare para passar numa crise que você nunca viveu. Não. Deus não permite o problema porque Ele quer o teu mal. Deus permite o problema porque Ele sabe que a única maneira de você crescer é com deserto. Quem é Jesus? Jesus é nada mais, nada menos que a expressão exata da forma maravilhosa do Deus que a gente não pode ver. Jesus é o Filho que eu e você nunca conseguimos ser. Jesus é o pão da vida assado no fogo da misericórdia de Deus. Jesus, Ele é a raiz inabalável de toda a vida despedaçada. Jesus é a porta de entrada para o paraíso de Deus no mundo que é fechado pelo pecado. Eu queria defini-lo, eu queria descrevê-lo, mas é impossível fazer isso, sabe por quê? Porque eu não tenho nada com que eu possa compará-lo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está dizendo: eu sou o único caminho. Eu quero que você grave essa palavra: único. Não tem outro. Jesus é suficiente. Porque o próximo ano você não tem nem ideia, nem sequer passou no teu coração que Deus tem preparado para você. Mas só que se fosse só acreditar, tava todo mundo bem, porque todo mundo acredita. A gente tem que obedecer certas instruções. Porque quando você não tem uma palavra divina para mudar de lugar, insiste onde está. Trabalho, insistência e bênção divina. Essa é a tríade do teu sucesso em 2023. Tem gente que a preguiça vence o poder de semear. Porque a Bíblia diz: lança a tua semente de manhã e não pare à tarde, porque você não sabe qual delas vai dar fruto. O problema é que a gente está esperando que a nossa recompensa, inclusive a financeira, venha do trabalho que a gente está fazendo. Mas às vezes não vai vir do trabalho, vai vir da bênção divina. Às vezes o teu trabalho é só para te manter alinhado com o que Deus quer, mas Ele vai te dar num momento como esse aqui, ó. A tua prosperidade não depende de homem nenhum. Eles podem entulhar o poço que for, Deus abre uma fonte. Deus abre uma fonte quando tenta entulhar um poço teu. A Bíblia diz: se alguém tentar tomar a tua túnica, dê também a capa. Sabe o que Jesus está falando? Ninguém pode tomar o
que é teu. Tentou tomar, deixa embora. O que eu tenho para você é muito maior. Ninguém consegue te tocar se Deus previamente não direcionou essa pessoa para ir lá fazê-lo. Porque a bênção divina não respeita a matemática humana. A bênção divina não respeita o calendário humano. A bênção divina faz do jeito que quer, na hora que quiser e quanto quiser. Ai, quando eu ganhar dinheiro, graças a Deus, acabou. Acabou realmente a preocupação com conta de luz, isso acaba. Acabou a preocupação com a compra do mês, acabou também. Você não vai precisar nem mais ir no mercado. Mas pensa na perseguição. Pensa no número de invejosos. Pensa nas pessoas que vão correr atrás de você para te destruir sem causa. Toda pessoa que prosperou foi perseguida sem causa. Você não plantou aquilo e te expulsaram de um lugar. Quando isso acontece, é Deus te levando para um lugar melhor. Tem gente que fala assim: Thiago, não fiz nada e fui expulso do meu trabalho. Passa 3 meses, ele abre o próprio negócio e prospera 100 por 1. Deus teve que te expulsar porque você não tinha coragem de sair. Muitas vezes Deus te expulsa porque você não acredita que o próximo nível é melhor. Fica com medo de ir, então Deus te expulsa. Mas por que Ele te expulsa? Porque uma vez você fez essa oração perigosa: ah, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Nada foge do controle de Deus. Até mesmo as pessoas que te perseguem, as expulsões que acontecem na tua vida, é para te levar para uma colheita maior daquilo que você plantou lá atrás. O bom é que uma semente, algo que você faz no reino de Deus, não acaba nessa colheita, sempre continua prosperando. É por isso que você tem que ter cuidado também quando faz coisas erradas, porque isso também vale para o mal. Às vezes passa 5 anos da tua vida, acontece algo de ruim, você fala: não sei de onde veio. É porque a gente esquece as coisas ruins que fez lá atrás. Mas a colheita continua vindo. Mas se nós que somos do reino focarmos nas coisas boas, no plantio correto, nós vamos ficar a vida toda colhendo aquilo que semeamos. Porque quem planta, colhe, você sabe muito bem. Então Deus te coloca numa terra, Deus te leva para um lugar, e aí você começa a duvidar no processo que é Deus. Por quê? Porque não está do jeito que você quer. E quando você começa a duvidar, você endurece teu coração e começa a machucar muita gente. Começa a fechar muita porta. Isso já não é com Deus. Deus não estava prevendo que você ia dar uma de maluco. Deus estava acreditando que você ia obedecer. Deus não sabia que você ia se levantar contra o teu pastor. Deus não sabia que você ia separar da tua mulher. Não é que não sabia porque não é onisciente, é porque não contava que você ia seguir esse caminho. Ele estava esperando o melhor de você, como todo pai espera o melhor do meu filho. Eu não espero que meu filho use drogas, eu espero que ele entre para a faculdade. Eu estou esperando o melhor do meu filho. Deus não está esperando o pior de você. Aí no processo você: ah, o Bruno não está me ajudando, então eu não falo mais com o Bruno. Você não fez o que quer, então eu não falo com ele. Você começa a fechar portas, aí já não é com Deus. Ele está te levando para o melhor lugar, está te treinando no processo, está te amadurecendo, está forjando o teu caráter no processo. E você está fechando porta porque quer. O teu emocional está fechando porta. Você está entregando a tua vida espiritual na mão do teu emocional porque quer. Porque Deus nunca perdeu o controle de nenhuma ordem que te deu. Nunca perdeu o controle. Mas o que eu tenho para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para quem me ama. Se alguém te criticar muito, continua caminhando. Se alguém te elogiar muito, continua caminhando. A crítica e o elogio tem o mesmo poder de te paralisar. Então continua caminhando em cima daquilo que Deus falou, independente de críticas ou elogios. Eu não caminho pelos elogios que me fazem e não deixo de caminhar pelas críticas que me fazem. Eu simplesmente caminho naquilo que Deus colocou no meu coração. Porque no final dos tempos, Deus vai me julgar pelo que Ele mandou fazer, não pelo que as pessoas me pediram para fazer. Todos os anos passam, todos os momentos difíceis também passam, todos os momentos bons, que são eternos no coração, também passam. A questão é: quanto a gente está disposto a continuar tentando? Não significa ganhar ou perder, significa tentar ou desistir de tentar. Que você continue caminhando, porque a jornada ainda precisa dos seus passos. O caminho foi feito para que pessoas passassem. Uma estrada foi construída para que pessoas, carros, caminhões passassem. Da mesma forma, este mundo foi feito para que você caminhe por ele.
Continua caminhando mesmo que tudo se levante contra você. Continua caminhando mesmo que coisas pareçam improváveis, mesmo que algumas contas não fechem, mesmo que algumas coisas não façam sentido, mesmo que a lógica não consiga te amparar, mesmo que não haja base de segurança para as promessas que Deus te fez. Você sabe por quê? Porque a glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. Não precisa fazer sentido para ninguém se fez sentido para quem te prometeu. Às vezes a gente para porque a gente olha para aquilo que está por vir e fala: ei, não faz sentido. E Deus está falando para a gente: não é para fazer. Pare de se preocupar com quem está querendo interpelar a tua caminhada enquanto você segue. Porque quando você está no caminho certo, você não precisa correr para chegar. Continua caminhando, porque até aquilo que quiserem fazer ou dizer para tentar desviar a tua rota vai cooperar com a tua chegada. Continue caminhando pelo teu casamento, ele vale a pena. Continue caminhando pela tua filha, ela vale a pena. Continue caminhando pelo teu marido, ele vale a pena. Continue caminhando pelo projeto que Deus colocou no teu coração, ele vale a pena. Não importa o que as pessoas estão falando, se é bom ou se é ruim, continua caminhando. Ou seja, não é porque eu estou te elogiando que agora você vai andar mais rápido. E não é porque eu estou te criticando que você vai baixar o passo. Se existe algo que eu posso dizer sobre esse mistério, sobre esse silêncio, se há algum conteúdo nesse vazio, é o amor encarnado. Deus é a fonte originária de todo o amor. O endereço de Deus na terra é onde o amor se manifesta e se materializa. Portanto, não é uma doutrina, não é um dogma, nem menor ou restrito a uma experiência religiosa. Se existe alguma voz nesse silêncio, é quando o amor encarnado, materializado, se faz no mundo. Eu creio que a melhor coisa para você pedir para Deus é exatamente o que Ele quer te dar, né? Assim, quando não há um clinch de intenções. Pedir a Deus a habilidade de percebê-lo em todas as coisas, eu creio que é o que a gente precisa num tempo como esse, sabe? De perceber a bondade dEle. Porque as pessoas às vezes só percebem a bondade de Deus quando ganham algo. Mas fica às vezes difícil enxergar a bondade de Deus quando as coisas não parecem tão bem assim. Imagina que você é um foguete muito grande apontado para o céu, mas sem combustível. E você só sonha com aquele lugar e de repente você não vê forma alguma de sair, mesmo porque a lei da gravidade opera sobre você. De repente aparece Jesus e diz: vem. Esse vem significa: tem combustível agora no seu foguete. O meu sim é ligar o motor e faz esse foguete subir. Ou seja, eu preciso usar toda a força do mundo para me livrar da lei da gravidade, daquilo que me prende aonde eu estava. Eu preciso usar toda a força para correr. Ou seja, a impressão, ninguém nasce para Cristo maduro, ninguém nasce para Cristo teólogo, mestre, profeta. A gente nasce sem saber quem ele é direito. Martim Lutero dizia que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus usa uma máscara para se revelar. E que ele é tão grandioso que o jeito dele se mostrar é se escondendo. Aí o Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e ele era Deus. Deus sabe o que vai ser, Deus sabe o que seria. Deus sabe até o final dos tempos a história do homem com Adão pecando, e ele sabe realmente como seria se o homem não pecasse. O que é uma hipótese para nós é verdade para ele. A eternidade faz com que Deus saiba de tudo antes dele dizer: haja luz. Todas as coisas já são do conhecimento dele. E todas as coisas vão convergir em Cristo. Até na queda do homem existe um propósito. Deus não foi Deus que fez o homem cair, mas foi a queda do homem que exaltou a Cristo. Que o que move o coração de Deus é o arrependimento. É quando eu chego para Deus e falo: Deus, eu sou macaco, eu errei de novo, eu não consegui. Deus se compadece. A Bíblia diz que Deus habita no lugar mais alto, mas Ele habita também com contrito de espírito. Um homem sem fé, eu digo que é um homem perdido na sua própria solidão, no seu próprio distanciamento de quem ele realmente é. Então, quando você tem um sonho na sua alma, quando você fala: eu quero uma coisa, e de repente você começa a colocar um monte de obstáculos: mas isso não é possível, não vai dar certo, não é para mim, eu não mereço, eu não sou capaz, não vai dar. Tudo isso vai minando a sua força, vai minando o seu poder.
E quando você vê o seu poder sendo minado, automaticamente você desconfia do poder do Criador. É a hora que as nossas orações, elas não são orações de elevação e de encanto e de agradecimento, mas são orações de pedintes, de súplica, de dor, de até dúvida se irão nos ouvir ou não. E quando nós oramos dessa forma, a gente não está se conectando com Deus. Nós estamos nos conectando com a pobreza que criamos dentro de nós, com a falta de força e de fé em nós. Nós estamos no sentimento de solidão. E o que é solidão se não estarmos apartados do Criador? O problema de uma mentalidade fugitiva é que ela está sempre tentando dar uma resposta ao passado. É alguém que está num novo relacionamento incrível, mas está mais preocupado em dar uma resposta para o relacionamento anterior, para dizer que agora você está melhor do que antes, do que na verdade usufruir da graça do seu novo relacionamento. É alguém que está numa nova igreja e ao invés de usufruir de uma casa saudável, está sempre tentando mostrar para a casa anterior que eles não perceberam o quão bom você era, ou o que você carregava, ou o potencial que você tinha. Irmão, olha para mim. Nós não podemos construir o novo olhando para o velho, porque as coisas velhas ficaram para trás. Outro tipo de mentalidade que tem sabotado muita gente é uma mentalidade ansiosa. Estamos tão preocupados com os gigantes que podem surgir, que estamos cansados para enfrentar os gigantes que já se levantaram. Um dos maiores problemas da ansiedade é que ela sempre coloca a gente num tempo que ainda não existe, e por isso a gente não consegue militar com aquilo que já está acontecendo. O problema da gente viver sempre com uma expectativa para o futuro é que quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, vai encontrar a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Se a expectativa pelo próximo rouba de você a alegria e a gratidão do que você já está vivendo, você vai sempre viver perseguindo algo que não chega. Nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente. E por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, da nossa mentalidade, das nossas emoções, das nossas percepções, da nossa visão de mundo. Porque às vezes a nossa fé até está alinhada, mas a nossa mentalidade pode sabotar a gente. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. A mente é um ótimo carona, mas é um péssimo motorista. As suas emoções vão fazer parte da sua jornada, mas não podem governar ela. As suas emoções, os seus sentimentos vão fazer parte da sua jornada, mas não podem ser quem lidera ela. Toda promessa na Bíblia, antes de ser cumprida, antes de ser explicada, há um princípio. E esse princípio, ao ser cumprido por você, garante a promessa. Eu tenho para mim que promessa é uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer. Princípio é uma ação natural que precisa ser cumprida por você. Se você não vive as promessas, é porque provavelmente você não está cumprindo os princípios. Não limite o seu futuro pelas experiências do passado. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fizeram começar. Eu estou falando sobre relacionamento, projetos, negócios, trabalho, sonhos. Você começou por um motivo, mas no meio do caminho esse motivo parece que se perdeu. O sentido foi embora. E aí você pensa em desistir. E eu estou aconselhando que todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se daquilo que fez você começar. O seu posicionamento define os seus limites. Sabe, isso está ligado à tua fé, isso está ligado à tua família, isso está ligado ao teu chamado. O teu posicionamento define os seus limites. Tem milagres que você está esperando que aconteçam, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Tem romper que você está esperando que se manifeste, mas você ainda não deu os primeiros passos de fé para que ele aconteça. Tem momentos, irmão, que a gente está clamando para que Deus mande a chuva, mas a gente nem preparou a terra ainda. E Deus está falando: ei, se eu mandar a chuva do jeito que os campos estão, eu vou destruir a tua plantação, eu não vou te abençoar com isso. É Deus falando: ei, se prepara para receber aquilo que eu quero derramar. Se prepara para receber aquilo que eu vou derramar sobre você. Você precisa se posicionar na direção do teu milagre. Nós não podemos deixar a nossa vida chegar a um momento aonde as esperanças não existem mais, porque aquilo que era para ter sido um tempo, perdeu-se o tempo. Perder para valorizar. Nós não precisamos disso.
Nós não precisamos, deixar ir embora para perceber a importância que tinha quando estava perto. Alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para assumir o trono. Você quer um exemplo claro? Deus unge Davi. Davi era improvável, Davi era desconhecido, Davi até para o seu pai e para os seus irmãos era invisível, mas a partir daquele dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Só que aos olhos dos homens, olha para mim em nome de Jesus, como demorou um período entre a unção de Davi e Davi assumir o reinado, aos olhos dos homens, os homens olhavam para o trono e viam Saul. Aos olhos de Deus, o trono estava vazio, irmão, porque o rei que era por direito ainda não havia se assentado lá. Ei, Deus está falando, tem tronos que você está olhando e parece que estão ocupados, aos meus olhos já foram esvaziados. Não se mova por aquilo que o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Talvez você está olhando para uma situação e ela parece intransponível. Jesus já está olhando lá na frente e já foi vencida. E Ele está falando, ei, você está preocupado por conta dessa crise? Eu conheço o teu futuro. Eu sou aquele que, eu não tenho, entendi isso, irmão. Jesus, Ele não está na eternidade, a eternidade está em Jesus. Então Ele conhece a eternidade passada, a eternidade futura. É por isso que algumas crises para os céus não fazem sentido, porque às vezes uma crise financeira abate a gente, mas Jesus já sabe o que está te esperando na estação seguinte. E Ele está falando para a gente nessa manhã, ei, você está preocupado por conta dessa crise? Filho, eu desenhei a tua história, eu sei aonde você vai, fica tranquilo. Pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Para você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Existe uma condicional. Deus está dizendo, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, o que Ele está dizendo é o seguinte, se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Evangelho não tem a ver com conforto. Evangelho tem a ver com propósito. E é por isso que muitas vezes a conta não fecha. Irmão, quem disse que seria fácil? Eu quero te encorajar a você se posicionar na direção do seu destino, na direção do destino que Deus prometeu para você. Nada menos do que isso vai ser aceitável. Salmo 126, versículo 5 diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Mas eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer. Mas eu e você precisamos aprender a perseverar na fé. Mas se usarmos a fé que nós temos, Deus vai nos ajudar a alcançar aquilo que nós ainda não temos. Deus não responde necessidades, Ele responde fé. Muitas vezes nós achamos que porque precisamos de algo, Deus fará porque precisamos. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Todo homem precisa ser salvo, mas quem que vai ser salvo? Quem crer. Por mais que Deus deseja que todos se salvem, Ele não apenas sabe que eles precisam de salvação, Ele deseja que eles se salvem. É a fé que vai levar a pessoa a experimentar aquilo que Deus já sabia que ela precisava e que Ele queria fazer. Porque o justo vive pela fé. Quando eu e você entendemos isso, não há outro caminho a escolher, a não ser andar por fé. Ou simplesmente escolher não agradar a Deus e não viver a realidade de tê-lo como galardoador dos que o buscam em fé. Eu creio que todos nós preferimos a primeira opção. Nós estamos muito preparados, temos muita facilidade para lidar com as vitórias da vida, com os momentos felizes, mas a vida também é feita de episódios difíceis. Nós temos maturidade para entender que, segundo a palavra, nós vamos vencer a guerra, mas ao longo dessas batalhas perderemos algumas. E eu vejo nisso um exemplo muito significativo em meio a uma fé tão fragilizada, em meio a pessoas que só acreditam e só se relacionam com Deus. Se tudo der certo, prepare a sua fé para viver os momentos ruins, pois eles podem fazer parte da sua história e talvez esteja fazendo hoje. Que Deus te dê força através do Espírito Santo para superar essa crise, porque dá uma olhadinha, já já essa tempestade passa e o Salvador vai sair em seu socorro. Guarda essa frase:
Toda vez que Deus quiser te exaltar, Ele te humilha. E Ele não te humilha para que você se sinta mal. Na verdade, Ele permite o mal para te fazer bem. Dá para entender um pouco a cabeça de Deus? Por isso que a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Feliz para Deus não é quem está sorrindo, é quem está chorando. Grande para Deus não é quem se exalta, é quem se humilha. A percepção de Deus é diferente da percepção do homem. Então Deus está permitindo a dificuldade para que a promessa dele se cumpra sobre a minha casa. E vou dizer mais: você deve estar mais preocupado com as vitórias do que com os problemas. Por quê? Porque as vitórias nos colocam em uma zona de conforto, aonde parece que eu não preciso de Deus, aonde parece que está tudo muito bom, a saúde está legal, os filhos estão bem, então não preciso procurar Deus. Já as derrotas, elas nos impulsionam para perto de Deus. A porta fechada, a enfermidade, a crise, ela me leva para dentro do propósito. Por isso, na verdade, Deus está preparando o teu coração para receber as vitórias. Como pode isso? Por quê? Porque bênção fora do tempo não é bênção, é maldição. Então Deus está preparando o terreno para você receber a bênção. E guarda essa frase: toda vez que o diabo não te derruba com críticas, ele te derruba com elogio. Ele vai massageando o teu ego, vai te enchendo de honras, achando que você pode criar no teu coração uma soberba, um egoísmo, acreditando que você realmente pode alguma coisa, que você tem o poder para te levar à queda e à destruição. Por isso os problemas estão gerando raízes em você. Deus está te amadurecendo, está te colocando raiz. Por quê? Porque árvore sem raiz não suporta vento. São as dificuldades que estão gerando raízes em você, te amadurecendo, te ensinando. Deus está amadurecendo você para as bênçãos que estão para chegar. Que tudo que Deus tem para você já está preparado, já está pronto. Você acha que Deus demoraria tanto tempo assim para preparar a tua bênção? Você lembra de Gênesis? Em 6 dias Deus criou a terra e tudo que existe nela. Você acha que Deus demoraria tanto tempo assim para te entregar a tua vitória? Claro que não. Tudo que Deus tem para você já está preparado. Então, se já está preparado, por que eu não recebo a minha vitória agora? Aí que está. Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para receber a bênção. Não é a vitória que Deus prepara. Deus prepara isso aqui, o coração, para receber a bênção. Deus está preparando você para receber a bênção, te ensinando, te amadurecendo, para que você entenda que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Porque Deus, quando me chama, Ele não me chama mediante aquilo que eu sou hoje, mas mediante aquilo que eu posso ser amanhã. O que eu não sou hoje, o deserto me prepara para amanhã. A maioria das pessoas ficam com medo no processo, e por causa do medo do processo fazem besteiras no caminho, porque esquecem de quem Deus é. Esquece dos livramentos que Deus deu lá atrás. Porque o que realmente vai fazer você passar para o próximo nível é a tua semeadura, a tua insistência e a bênção divina. Semeadura, a tua insistência e a bênção divina. Muita gente semeia, mas não persiste. Eu vim aqui para te dizer, o que Deus vai fazer no teu ano de 2023, no próximo ano, é tão grande, que vai te dar medo quando você vê. Você pode até duvidar quando vê, mas quando der o primeiro passo, já não tenha medo e não duvida, porque Deus vai fazer exatamente como mostrou. Ele não falha, nunca falhou, não chega atrasado e não deixa o nome dele ficar no lixo. Se você acha que Deus vai errar, saiba que Ele é quem protege o seu próprio nome. Ele nunca vai deixar o nome dele ser afundado porque te deu uma palavra e não cumpriu. Isso não existe com Deus. É muito fácil ver uma pessoa que for 35 anos semeando sem desistir, perseguindo a bênção divina, sem desistir. Aí quando chega 100 vezes, eu queria ter a vida dele. Fica 35 anos semeando, fica persistindo na presença de Deus 35 anos. Porque 1 ano de bênção faz você esquecer de 35 anos de luta. 1 ano de bênção, você esquece.
As pessoas querem passar pelo processo, tem que ser do meu jeito. O processo tem que ser do meu jeito. É igual o aluno chegar e falar, professor, a prova tem que ser do meu jeito. Professor, você está brincando? A prova não é do seu jeito. É do jeito que vai te acertar para o teu destino. Porque você não tem a mínima ideia do que vai acontecer amanhã. Deus já sabe como você vai estar daqui a 10 anos. Então Ele te coloca numa prova hoje para te forjar para o teu destino. E é por isso que você não pode ter como base a prova que eu passei, porque nós não temos o mesmo destino. Eu estou indo para um lugar, você está indo para o outro, porque cada um tem uma missão aqui na Terra. Então você vai falar, eu quero passar pelas mesmas dificuldades que o Tiago. Não, cada um tem a sua, porque cada um será forjado pelo seu processo. Cada um será forjado pelas suas próprias dificuldades. Tem gente que só quer o suficiente. Eu nunca vi Deus dar o suficiente. Ele dá superabundância. Isaac já tinha prosperado 100 vezes mais. Sabe por quê? Porque quando Deus te dá, Ele não dá para você. Deus vê cada ser humano como uma fonte para jorrar e transbordar em outras pessoas. Então quando Ele acha um coração que Ele pode confiar, Ele transborda nessa pessoa e fala, toma tudo que eu posso te dar. Isaac já tinha 100 vezes mais. Sabe o que Deus fala para ele? Eu ainda vou te multiplicar. Mas não é para você. É para as tuas gerações. O que eu vou fazer na tua vida é para que fique registrado que eu sou o Deus dono da prata e do ouro. E eu sou o dono, Deus que dá saúde. Eu sou o dono do tempo. Sou eu que faço acontecer. Sou eu que coloco reis e que tiro reis. É para você saber que quem faz sou eu. Não é para você ter mais ou menos. É para que você possa entrar na história. Que todos possam conhecer o meu nome através da tua história. Deus é aquele que apaga o teu passado e escreve o teu futuro. Deus é um Deus que está contando com o teu coração e não com as tuas capacidades. É semear, insistir e buscar a bênção divina. Porque quando a bênção divina vem sobre a sua vida, ninguém consegue tirar. Ninguém consegue tirar quando Deus coloca a bênção divina sobre a sua vida. Deus vai te abençoar. Mas Ele está mais preocupado ainda em abençoar em quem está à sua volta, porque Deus não dá nada único para alguém. Sabe o que Ele fala para Abraão? Te abençoarei, vou te prosperar, eu vou te multiplicar, reis vão proceder de ti, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O que é isso? Eu abençoo um para dar para muitos. Deus não te abençoa para contar vantagem, Ele te abençoa contando que você vai abençoar muitos. Você não está tentando fazer o que Deus mandou para os outros. Você não está tentando fazer porque viu os outros fazerem. Você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Ali está escondida a tua prosperidade. Então não reclama da terra que você está. Continua semeando, insistindo e buscando a bênção divina. Deus sempre vai te perdoar, mas as pessoas nem sempre. Então nesse processo é mais fácil você brigar com Deus do que com pessoas. Porque Deus sempre vai deixar para lá porque Ele é Pai. Então quando você se sentir ferido pelo processo, cuidado para não ferir pessoas no caminho. Você pode precisar muito delas no futuro, sem saber. Às vezes são essas pessoas que Deus estava planejando usar para abrir portas que você nem imaginava. Mas no processo, no caminho, você chateado as feriu. Cuidado com isso. Guarda teu coração nesse período que você está numa terra onde Abimeleque está perseguindo, quer tomar o que é teu, a terra está quase te expulsando, estão entulhando teus postos, você está desesperado, continua fazendo como Isaac, só escuta a voz de Deus, se tiver que sair, sai orientado pela voz de Deus e não pela raivinha. Se mova pela voz de Deus, porque Deus tem algo para fazer na tua vida. Se você está sorrindo hoje, você vai chorar amanhã, porque não existe um sorriso eterno. E se você está chorando hoje, você vai sorrir amanhã, porque também não existe um choro eterno. E esse é o problema. O problema é que nós fazemos as estações ficarem. Estamos na fase do sorrir e queremos que o sorriso esteja para sempre. Ou quando estamos na fase do choro, ampliamos tanto o choro que parece que nada vai mudar no curso espaço de tempo. Que vai ter tempo que eu tenho que lutar por algo, lutar com todas as minhas forças, lutar para manter, lutar para segurar, e vai ter tempos que eu vou ter que simplesmente desistir de algo. Todo crescimento que não é integral não é crescimento, é deformação. Há tempo de curar, mas há tempo de ficar doente. A gente vive numa fase onde a nossa sociedade está tão doente, porque nós só acreditamos em uma realidade, a realidade da felicidade. Eu tenho que ser feliz.
Você abre as redes sociais, todo mundo é feliz. E quando você vê a postagem de todo mundo e você olha para a sua vida, você fala: nossa, eu sou um baita de um azarado, porque olha como as pessoas são felizes, olha como elas sorriem nas redes, olha como elas postam fotos, todo mundo sorrindo. Você não sabe o que está por trás das postagens. A gente vive uma vida onde a sensação de felicidade é presente. Então, será que nós realmente sabemos quem somos? Porque se você não sabe quem você é, alguém vai dizer quem você é. E tudo está relacionado à capacidade de suportar. E quando você acha que só tem estrutura para felicidade, quando a contrapartida do tempo chega até você, você sente um desgraçado, azarado, totalmente fora de contexto. Eu creio que os problemas não são para me destruir, mas os problemas são sim para me fazer vencer. As fases da vida vão oscilar. E por que elas oscilam? Para crescer. Por que as fases da vida oscilam? Para você desenvolver. Arranca da tua vida o choro. Arranca da tua vida hoje os capítulos da tua vida que você foi humilhado, e vai ver o tolo que você seria hoje, o sonso que você seria hoje, o ingênuo que você seria hoje. Tire da sua vida os capítulos que você foi traído, humilhado, os capítulos que você foi injustiçado. Arranque todos eles, deixe só capítulos de alegria. Você seria igual um tonto. Graças ao capítulo amargo, nós amadurecemos, calejamos, aprendemos a ter sabedoria, discernimento, e para dizer, como já disse, eu aceitei o bom de Deus, por que não aceitaria o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando você descobre, desperta o poder imensurável que a sua mente tem de criar a sua realidade, você começa a se sentir parceiro de Deus, co-criador do Criador. E quando você assim se sente, a sua fé se estabeleceu. Não uma fé cega, mas aquela fé convicta, que você pode enfrentar qualquer obstáculo. Você sabe que todas as pedras do caminho são sinais que te conduzem a Deus, te conduzem à sua perfeição. Que você pode sim sentir dor por alguma situação, mas você jamais entrará no sofrimento intermitente, porque você sabe que essa dor é um sinal para você despertar, para você crescer, para você alavancar, para você ir adiante. E toda vez que nós falamos desta força que o ser humano tem de sair das cinzas e encontrar uma luz no túnel, nós estamos dizendo que essa força é o quê? É Deus dentro dele. Às vezes, o propósito de Deus, ele vem escondido dentro de adversidades. Às vezes, a promessa de Deus, ela vem embrulhada dentro das dificuldades. Enquanto você está vendo os problemas, Deus está dizendo para você: vai desenrolando. Por quê? Porque dentro dele tem promessa para se cumprir. A gente precisa entender um pouco a mentalidade de Deus. E para a gente entender um pouco a cabeça de Deus, a gente tem que ler a Bíblia. É por isso que o diabo não quer que você tenha conhecimento disso aqui. Tudo que Deus queria revelar para o homem está na palavra de Deus. Isso aqui são ferramentas, são ensinamentos que vão trazer qualidade de vida e vão te levar para a vida eterna. É por isso que o diabo não quer que você tenha conhecimento da palavra, porque a palavra vai transformar a sua vida. E a cabeça de Deus é diferente da cabeça dos homens. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa que seja importante e que tenha o poder de mudar o seu destino, o curso da sua história, 15 minutos. Pare para pensar e pergunte para o Senhor se esta é a vontade dele. Se você fazer este exercício, simples exercício, e esperar a resposta, a sua vida muda de maneira drástica, porque ao invés de você ser preceptado, você vai viver de maneira premeditada, porque tudo Deus já planejou.
E se você quiser acessar aquilo que é a vontade dele, você precisa perguntar. Não haja sem uma resposta, mesmo que ela pareça óbvia. Cumpra princípios e Deus vai cumprir promessas. A generosidade aumenta a sua fé, diminui suas dores, suas distrações, seu cansaço, melhora suas emoções. É o remédio mais barato que existe. É o remédio que está mais acessível. Mas para isso você precisa de atitude. E não é uma atitude de olhar para o problema e se focar nos princípios. Você tem que ter clareza do princípio. Você tem que decidir viver o princípio. E Deus vai cumprir a promessa. Não basta ser generoso, tem que fazer isso com vontade, com leveza. Tem que acreditar que é um princípio. A sua vida pode mudar, mas depende da sua atitude. É isso que justifica por que na Bíblia tem tantas promessas, mas nem todo mundo vive as promessas. Por quê? Porque não tem o quê? Atitude. Hoje é um dia de cumprir promessas, de cumprir princípios. Hoje é um dia de você viver o princípio. E o princípio que eu quero que você carregue é o princípio da generosidade. Não é o quanto você dá, é o quanto você está disposto a abrir mão. Lembre-se, a oração não elimina a ação. Quem é Jesus? O sacrifício cheiroso que tirou o mau cheiro do meu pecado. Quem é Jesus? A vida na sua forma mais perfeita e mais sublime. Quem é Jesus? Ele é a expressão de um amor que não pode ser descrito, mas pode ser experimentado. Eu queria defini-lo, eu queria descrevê-lo, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho nada com que eu possa compará-lo. Quem é Jesus? A fragrância do perfume celestial que faz a nossa vida ter prazer. Quem é Jesus? Ele é o cordeiro que representa os fracos e o leão que representa o céu. É a canção da paz no meio das tempestades da vida. É o silêncio do amor que cura, enquanto o mundo toca as sirenes do ódio que mata. Ele é a esperança que não se cala e a fé que nunca morre. Quanto mais você se aproximar de Jesus, quanto mais você se aproximar de Cristo, você vai ver qual é o seu real tamanho. Eu queria descrevê-lo, mas eu não posso. Você está louco querendo um monte de coisa que no céu é lixo. Sabe por quê? Porque de vez em quando, você e eu esquecemos quem é Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre.